respondeu? É só os dois que acreditam? Sim. Todo mundo aqui acredita nas Escrituras? Todo mundo confia nas Escrituras? Temos que sempre agradecer ao nosso Pai por esta palavra que nós temos, porque ela é a nossa bússola, né? Ela é algo tão extraordinário, tão maravilhoso na humanidade, que é ela que nos faz a gente conhecer melhor o nosso Pai Celestial. Louvado seja Yahweh, porque o próprio Yahushua falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, Ele deixa a sua palavra para nos orientar, para nos ensinar, para nos purificar. A sua palavra é maravilhosa. A palavra do nosso Pai, ela é tremenda. Cada irmão aqui já falou nesta manhã, já se pronunciou, e pela palavra do nosso Pai, a gente é alimentado na presença dEle. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, meus queridos. Não vai ser muito estendido o que a gente vai falar, porque sobre quem eu vou falar demoraria alguns domingos para poder falar dele. Mas vamos falar só um trecho. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: você está preparado para tudo que vai acontecer? Será que você está preparado, amados, para que a vontade de Yahweh na sua vida e na vida de quem está perto de você se cumpra? Eu vou repetir. Será que você e eu estamos preparados para que se cumpra a vontade do nosso Pai Celestial? Faça essa pergunta. Porque se você não estiver preparado, as bênçãos do nosso Pai Celestial, o que o nosso Pai Celestial tem para fazer na sua vida, na vida da sua família e na vida dos teus arredores, se você não estiver preparado, pode acontecer que muitas coisas maravilhosas não aconteçam. Porque o que o Pai tem para fazer é muito grande, mas Ele precisa que você esteja pronto, preparado. Estar pronto e preparado, amados, nada mais, nada menos é do que você estar com a sua vida diante do nosso Pai. É você essa palavra fugiu agora. Você entregou Ele? Você se entregou? Ou você está somente na presença aqui, vindo aqui simplesmente porque eu preciso? Senão eles vão falar, senão vai falar assim, assado e tal, ou você tem aqui como uma religião. Se for só isso, você está perdido. Você, o nosso Pai Celestial, Ele quer pessoas que tenham compromisso com Ele, que se entregaram a sua vida a Ele. Ele quer pessoas que possam contar com Ele, porque quando Ele te levantar e começar a fazer a obra dele na sua vida, essa obra vai ser grande, essa obra vai ser maravilhosa e vai atingir outras pessoas. Mas você tem que estar preparado. Eu quero falar aqui nesta manhã de uma pessoa maravilhosa, muito bacana, muito gente boa. Nada mais, nada menos é um jovem que tinha temor do nosso Pai e era obediente. Eu quero falar aqui nesta manhã de um rapaz, de um jovem que ele aconteceu algumas coisas na sua vida que para ele
Talvez no momento ele ficou muito chateado, decepcionado, e ele poderia passar até muita raiva dos seus. Ele poderia passar ao ponto de quase que odiar os seus. Mas ele, como era um servo do Criador, ele, como era uma pessoa obediente e temente ao nosso Pai, ele, com tudo que ele passou, ele não desistiu, ele não amaldiçoou e ele não odiou os seus. Vai entendendo, amados? A pessoa, quando tem um compromisso com o Pai, e ele entende ao tudo das coisas do nosso Salvador, nosso Pai querido, ainda que nos momentos difíceis que parecem ser, ou às vezes serão na nossa vida, aqueles momentos assim, fala, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que os meus irmãos? Por que a minha família está me abandonando? Por quê? Isso é natural do ser humano pensar, até falar. Mas no seu íntimo, ele sabe que tem um Todo-Poderoso que o guarda. Ele sabe que tem um Todo-Poderoso que escreve a sua história. Ele sabe que nos momentos mais complicados da sua vida, ainda que ele esteja lá embaixo no pó, tem um Todo-Poderoso que pode fazer as coisas mudarem na sua vida. Então, amados, esse jovem, eu quero falar dele aqui nesta manhã, que o nosso irmão aqui já falou, se chama José. Era um moço que era muito mimado pelo seu pai, porque esse moço José nasceu já mais na velhice de Jacó. E ele era um filho obediente a seu pai, e o seu pai o mimou muito, e os irmãos ficaram com inveja deste homem. Os irmãos ficaram com inveja, porque viu que o seu pai Jacó gostava mais dele do que dos outros, e colocou ele para poder vigiar os seus irmãos. Assim um dia, amados, de tanta raiva que subiu no coração dos seus irmãos, por aquela inveja, por fazer um manto especial para ele, os seus irmãos atentaram contra a vida dele. E ali, os seus irmãos queriam até pensar em matar o seu irmão. Olha que ponto, amados, que chega o ser humano na face da terra. Mas nós bem sabemos, porque conhecemos as Escrituras e a história, sabemos que tudo isso que estava acontecendo, nada mais, nada menos que um plano do nosso Pai Celestial. Amados, pode acontecer na nossa vida, por um plano do nosso Criador na nossa vida. A gente pode passar por dificuldades, adversidades, que nunca a gente imaginaria que poderia passar. Você acha mesmo que Jacó poderia entender algo tão grande o que estava acontecendo? Jacó sofreu muito, amados, porque os irmãos chegaram, os filhos chegaram e falaram: olha, esse aqui é o manto do teu filho amado. Pois é, foi comido por uma fera. Jacó sofreu muito. Ele tinha entendido. Naquele momento ele não entendia o que o Criador estava fazendo. Muitas pessoas sofrem. E muitos vão sofrer porque, amados, às vezes algo tão grande vai acontecer, mas por um plano do Criador, por acontecimentos que vão vir, pessoas vão sofrer. O nosso Salvador Yahushua mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu nada de maravilhoso aqui na terra, ele prometeu sim o céu, a salvação eterna. Aquele que permanecer até o fim, dar-te a coroa da vida, a vida eterna. Isso você pode ter certeza, isso você pode confiar, que a promessa dele vai se cumprir. Aleluia. Mas aqui na terra, amados, tem muitos planos para ser feito. O plano do nosso Pai através da vida de José foi algo tão extraordinário, que em meio a um caos,
em meio a um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos queriam até matá-lo, mas teve Rúben e Judá que falou: não, peraí, aí também não. Eles passaram esse jovem passou por tanta dificuldade, meu Deus. Ser vendido pelos seus irmãos para os camaradas que faziam negócio e levou ele para o Egito. Imagina a cabeça dele. Poxa, foi criado juntamente com os irmãos, tudo bem, foi mimado, mas ele não merecia isso. Ele não merecia ser traído, ser vendido pelos seus irmãos. Olha, irmão, que coisa horrorosa que esse jovem passou. E por muitas vezes, será que na nossa vida, pessoas que se levantam contra nós, nossos familiares, será que a gente está tendo paciência? Será que a gente está acreditando no nosso Pai? Será que a gente está tendo a palavra do nosso Pai como orientação na nossa vida? Precisamos ter, por exemplo, por isso que eu falei com os irmãos acreditam nas Escrituras, os irmãos creem que ela é a palavra do nosso Pai, está tudo aqui registrado, amados, para que nós venhamos entender, nós venhamos ler, nós venhamos absorver, nós venhamos ter como experiência na vida do que já aconteceu, porque pode acontecer na nossa vida. Será que você está preparado para passar por qualquer adversidade? Às vezes a tua adversidade será no futuro um grande livramento. Às vezes o teu problema agora, que você acha que foi até abandonado, no futuro pode ser uma grande solução. Assim foi com a vida desse moço. Mas o que me chama a atenção na vida de José, assim como o irmão fala que tem muito apreço por Davi, o outro ali falou, mas eu esqueci quem que é. Eu vejo na vida de José. Olha, um homem que foi vendido, um homem que foi levado como escravo, um homem que sofreu muito, mas ele permaneceu fiel ao seu Criador. Ele permaneceu fiel àquilo que o seu Pai ensinou para ele sobre o nosso todo-poderoso Yahvé. E é isso que faz a diferença, amados, na nossa vida. Porque se nós estivermos aqui todo domingo, o período que os irmãos passou aqui com o irmão Jorge, e ainda vai passar muito tempo ainda comigo, é a nossa fé. Mas, para chegar no momento que nós vamos passar por alguma coisa, você e eu temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados, irmãos. Não importa a circunstância, a dificuldade, mas temos que ser fiel até o fim. José, quando foi ali vendido pelos escravos, talvez ele tinha achado assim: agora acabou, né? O que vai ser de mim? Ele é vendido e para Potifar, ali o general militar daquela época de Faraó, ele é vendido para ele e ali começa a sua trajetória. Ele foi odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, mas agora quem o compra lá no Egito é Potifar, um camarada assim com o faraó. E ele chega lá. O que é o nosso pai? O que acontece com a pessoa que é vendida pelos seus irmãos, que é jogado no buraco, que foi odiado pelos irmãos? Você sabe o que acontece com uma pessoa quando é fiel? Aleluia. Quando ele é vendido por Potifar, ele começa a trabalhar para Potifar, tudo que José toca, tudo que José faz é prosperado. Assim é, meu querido, quando nós somos obedientes, temente, fiel ao nosso Pai, as coisas podem começar a dar tudo errado, as coisas podem começar a falar: não estou entendendo nada, as coisas só estão sendo ruim para mim. Mas aonde que você estiver, lá no fundo do poço, se você for fiel ao nosso Pai, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer você prosperar e aqueles que estão ao seu redor. Pense nisso. Sim,
Aí você pode pensar, poxa, não, isso aí foi só com José. Não, pode ser com você, pode ser comigo. Temos que sempre estar o quê? Na presença do nosso Pai. Temos que estar entregados para Ele, para que Ele venha a te usar e a me usar. O grande processo e mistério tinha que acontecer com aquele povo, mas se José Yosef, ele fosse uma pessoa que não andava na presença do nosso Pai, ele tinha chutado o pau da barraca muito bem. Ele tinha entregado tudo, falou, eu fui vendido, eu fui odiado, fizeram tudo comigo. Ah, quer saber? Não tem Rahim coisa nenhuma, não tem Elohim coisa nenhuma. Olha o tanto que eu estou sofrendo, olha o tanto que eu estou padecendo. Que criador é esse? Ele também. Né? Então, ele sempre colocou a sua fé, a sua emuná no nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial abençoou aquele homem, aquele moço, na casa de Potifar. As Escrituras falam que tudo foi bem na sua casa, né? Os jardins, as coisas financeiramente, no ponto que Potifar coloca ele como o maior da sua casa, ou seja, debaixo de Potifar. Tudo era José. Os outros servos, tudo era José. Mas aí vem uma outra prova em cima dele, que é a mulher de Potifar. Ela cresceu os olhos dele. Viu um rapaz jovem, bonito. Irmãos, o adversário das nossas vidas, ele sempre vai lutar contra nós. Até o último respirar. Sempre vai ser assim. Mas enquanto ele vai lutando, nós temos um Rahim que vai nos ajudando. Enquanto o adversário quer a sua derrota, você tem o Todo-Poderoso que te dá vitória. E quando o adversário acha que já te venceu, o nosso Pai Celestial, ele te estende a mão e te ajuda a vencer. Porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se a Rússia venceu, é ele que vai te ajudar a vencer. Aleluia. E ali aquela mulher tenta contra José. As coisas estavam boas para o lado de José. Mas aí então a mulher tenta, até que uma vez ela agarrou José, forçou para se deitar com ela. José cai fora. Que boa lição é para nós. Né? Quando ali aquela mulher agarrou, ele sai correndo. Irmãos, tem pecado que você tem que correr dele. Tem transgressão que você corre dele. Porque se você deixar ele te pegar, não sei não. Só o Pai para ajudar. Sim, quando você passar por dificuldade, meu filho, que o pecado te envolver, sai correndo. Faz que nem José, corre. Às vezes ninguém está entendendo, vai que ele está correndo. Não, meu filho, você não sabe o que eu estou correndo aqui. Corre mesmo. Mas por ele ter corrido, o negócio piorou mais para o lado dele. Humanamente falando, sem o temor e o conhecimento do Pai, aquele jovem, se fosse um qualquer, ia se envolver com aquela mulher e às vezes nem Potifar ia saber. Ninguém ia saber. Mas o Criador, ele sabe. A Escritura fala que os seus olhos são como chama de fogo. Não tenta esconder nada do Pai, não, porque não tem jeito. Ele vê, ele sabe, ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece a nossa vida. Então tem que fazer como José tem que é sair correndo. Mas quando ele correu, onde que ele foi parar? Lá no cárcere, preso. Olha, as coisas estavam dando tudo certo. Ele passou aquele momento difícil dos irmãos, mas foi comprado por Potifar. Ali o Criador começou a abençoar a vida dele, começou a levar
Porque Potifar acreditou na sua mulher, entre aspas. O que ele podia fazer? A mulher começou a gritar e falou que foi ele que tentou assediar, agarrar. Ele foi para a casa. Voltou de novo. Vão para ser provado mais uma vez. E ali no cárcere, ele foi mais uma vez obediente, temente, fiel ao nosso Criador e não reclamou, não murmurou, porque ele sabe que tem um Todo-Poderoso que está com ele. Olha, você vai andar em lugares terríveis, mas eu estarei contigo. O que diz a palavra? Ainda que tu andares na sombra de quem falou o sol, eu estarei contigo. E ele lá de novo, julgado no cárcere. Faça ideia, imagina. As coisas deu ruim, ficou bom, agora volta tudo debaixo dessa caseira. O que passou no coração desse jovem chamado Yosef José? Era a hora dele reclamar. Agora reclama. Agora ele vai reclamar. O adversário ter pensado assim: agora ele vai murmurar mesmo. Agora reclama. Agora eu quero ver. Mas José, ele sentiu toda aquela situação. Ele continuou sendo fiel. Aleluia. Ele continuou sendo fiel. Assim temos que ser nós, amados. Temos que ser fiel a sempre, todo momento. Ah, minha vida está tão boa, irmão. Minha vida agora está uma maravilha, irmão. Eu estou tendo tanta bênção, irmão. Você sabia? Estou fechado, estou empregado, tenho isso, minha família tem aquilo. Aí quando é depois de alguns dias ou de algum tempo, irmão, o que aconteceu? Não estou entendendo nada. Eu estou numa luta, estou passando por um problema, mas não reclama não. Isso vai acontecer mesmo. Mas você tem que estar preparado que nem José. Você tem que ser fiel que nem José. Você tem que ser temente que nem ele. Porque grandes coisas nosso Pai vai fazer na nossa vida. Assim eu creio. Quem crê? Você crê? Está no seu coração? Você acredita nisso? Que o mesmo Adrim, o mesmo Elohim de José também é o seu. O mesmo Elohim que é de Abraão, Isaac e Jacó também é o seu. Então, se você está nessa adversidade, problema, Ele também vai conceder a vitória, Ele vai conceder o livramento, Ele vai conceder a nossa salvação. Aleluia! Você acha que essa história está aqui somente para preencher aqui as folhas? Não, é para que nós possamos entender, visualizar, perceber como que nós temos que ser servos e obedientes ao nosso Pai. Mas José, já estou terminando, porque se eu for contar a história dele toda e falar dentro da palavra, nós vamos sair daqui meio-dia ou mais. José ali, naquela prisão, ele chega lá, a prisão está toda desconcertada, toda ruim. José começa, sempre sendo fiel ao nosso Pai, ele começa a organizar aquela prisão. Ele começa a colocar as coisas em ordem. E o tempo passa. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E aquele homem continuou sendo fiel, sendo obediente. Tem luta que demora a passar, viu, velho? A luta está demorando aí, né? Tem luta que demora a passar. Tem luta que parece que não vai acabar. Ali José no Egito, ele ficou, ó. Mas ele era fiel. O pai foi tão bom com ele que ele organizou ali a prisão. A prisão foi bem de situação. Até o ponto que Faraó tem um sonho que o perturba. Também teve, antes disso, o caso do padeiro e o rapaz que servia vinho. Mas só para adiantar aqui, que a hora não dá. Até o ponto que Faraó, ele sonha um sonho, e que nenhum adivinhador, e que nenhum dos seus magos, e eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, ali no Egito era um lugar de treva, era o satanismo puro, era alto escalão da magia.
E nenhum deles conseguiu, porque entendeu o sonho de Faraó. Aí é o Todo-Poderoso Yahweh agindo em nosso meio. Aí é o Pai agindo, amados. Olha, quando o Pai age, ele vai no alto escalão em qualquer lugar, mas ele opera o que ele tem para fazer. Então o Faraó é perturbado até o momento que chega esse padeiro, que eu não teve tempo de falar dele aqui, e fala que José interpreta sonhos, porque ele interpretou o seu sonho e deu certo. Ele manda chamar a José. José chega perto de Faraó, obediente, sempre temente ao nosso pai, depois de um tempo sofrendo, ele interpreta o sonho de Faraó, que por sinal não era coisas tão agradáveis nada. Ó, tu vai ser 7 anos de grande bênção, muito alimento, muita coisa boa vai acontecer, mas virá 7 anos de fome, uma coisa, escassez, uma coisa tremenda. E José fala para ele até como fazer. Olha, mas durante esses 7 anos, você recolhe o trigo, junta tudo no celeiro, faz, porque ele tinha inteligência que o pai dá ordem. Entendeu? O que acontece para nós finalizar? Faraó analisa tudo e olha, não tem outra pessoa além de você, José, para governar todo o Egito. Uma pessoa que foi vendida, odiada pelos seus irmãos. Quem pode entender isso? Jacó chorando, porque achou que o seu filho tinha morrido por um animal. Ele lá atrás sonhou que o cesto, ele sonhou com o trigo subindo, e ali o trigo, os outros trigos se dobravam até ele. Teve sonho. Porque, amados, algo tremendo nosso pai tinha que fazer naquela família, naquela época. E ele fez porque, aonde que eu queria chegar no tópico mais importante, porque ele conseguiu fazer. Claro, ele é o Todo-Poderoso, ele faz tudo, mas foi através de um jovem, obediente e temente ao nosso Pai. Se ele não fosse, não teria acontecido. Ia blasfemar, ia reclamar, o nosso pai não ia ser com ele, não ia dar nada certo, né? Mas nós temos que sempre tirar as boas lições. Então nós vimos que nós devemos, amados, esperar com paciência, acreditar, confiar, porque, amados, o que nós estamos passando é simplesmente uma trajetória, e nós temos que ter ciência de que a grande bênção da nossa vida vai vir. O nosso Pai sempre está conosco, nos protegendo. Ele não vai te colocar só em maravilhas, ele vai deixar você enfrentar problemas e dificuldades e muitas situações terríveis, mas ele sempre estará comigo e com você. Isso é a maior, irmãos, vitória, porque nos momentos difíceis, nos momentos trabalhosos, nós estamos o quê? Sendo lapidados, sendo moldados. Então José, quando ele chega a ser governador, ele já tinha experiência suficiente, ele já tinha conhecimento suficiente, ele já entendia suficientemente de tudo como ele deveria ser. Então nossos problemas, a nossa dificuldade é para nos ensinar, é para fazer a gente crescer. É por isso que o Pai deixa a gente passar por isso, porque com isso nós aprendemos. Nós somos o que? Moldados como aquele oleiro ali no barro. Então, amados, eu poderia falar muito aqui de José, muita coisa. Isso aqui vai longe. Mas o que eu quero só colocar no teu coração e no meu, que o Pai coloca, é o seguinte: você está preparado? Esteja preparado. Você precisa estar preparado.
Porque grandes coisas tem o nosso Pai para fazer na nossa vida. Não deixa a luta te desanimar. Não deixa a adversidade te atrapalhar. Nada pode fazer você a desistir. Nada. Nada pode fazer. Porque, ainda que permaneça por muito tempo, a vitória chegará. Quem crê, fica de pé. Vamos orar.